Ser puro. Por milhares de anos, o homem tem considerado Deus responsável pelos males deste mundo, acreditando que ele recompensa e pune, que ele é responsável pelos acidentes, doenças e desastres desta terra, que tornados, ciclones, furacões e maremotos são atos de Deus. Por milhares de anos também, o homem tem sido ordenado: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas será possível para uma pessoa amar um Deus que num momento pode recompensar e abençoar, e que no momento seguinte, sem nenhuma razão, pode trazer doenças horríveis, acidentes e mortes sobre ela? Não há maneira de amar o Senhor teu Deus, exceto compreendendo e tornando-se convencido de que o mal não tem sua origem em Deus, e que nem o pecado, a doença, o acidente, a morte, a fome, a tempestade, nem a seca, nenhum destes vem de Deus. Somente na medida em que podemos dissociar Deus de ser a causa do mal, podemos nos livrar dele. Porque o mal, em nossa experiência, decorre da crença de que Deus, de alguma forma, é responsável por ele. Esta concepção errônea sobre a natureza de Deus era evidente nos primeiros dias do povo hebreu, quando eles se voltavam com esperança para Deus por suas bênçãos, mas, ao mesmo tempo, temiam sua maldição. Isto está bem ilustrado na história de Noé e da arca. Porque Noé era um homem bom e justo, Deus iria salvá-lo. E ele, portanto, o instruiu a construir uma arca e enchê-la com todo tipo de animal, com gado, com coisas rastejantes e aves, com as quais prover para ele e sua família. Mas, ao mesmo tempo, Deus, que faria isso por Noé, ia destruir toda a carne, no qual está o sopro da vida. É possível que Noé fosse o único homem santo ou justo na terra? Mesmo que isso fosse verdade, e todos os outros homens perversos, de onde viria sua capacidade de serem maus? De onde, senão de Deus? E se de Deus, por que então Deus os puniria? E se Deus não deu ao homem a capacidade de pecar, onde ele receberia essa capacidade? Já que Deus é seu Pai, seu princípio criativo e a fonte de tudo que existe? Talvez naquela época as pessoas não tivessem a sabedoria para levantar tais questões. Elas tinham apenas a escuridão da superstição e da ignorância, e, portanto, abençoavam a Deus quando ele os abençoava, e o amaldiçoavam quando o desastre os atingia, acreditando que o bem e o mal vinham de Deus. Com o advento daquela luz espiritual que foi encarnada na consciência de Jesus Cristo, em sua plenitude, somos apresentados a um Deus diferente, um Deus em quem não há escuridão, um Deus puro demais para contemplar a iniquidade, um Deus que exige de nós que sejamos tão puros que até perdoemos nossos inimigos e oremos por aqueles que nos usam maldosamente. O Deus que Jesus deu ao mundo é um Deus que exige de nós que não tenhamos ninguém em condenação e que não apliquemos nenhum castigo sobre o pecador. O homem é mais amoroso e mais justo do que Deus? Deus não é maior do que nós somos? Não é o amor de Deus maior do que qualquer amor que possamos expressar? A sabedoria e a justiça de Deus não são maiores do que a sabedoria e a justiça do homem? Atribuir o mal sobre qualquer forma a Deus é fazer Deus inferior ao homem,
Pois do homem é exigido: sede vós, pois, perfeitos, assim como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. Ninguém jamais consideraria perfeito qualquer homem que visse o pecado, a doença ou a morte sobre outra pessoa, nem por motivo algum. Mesmo nos tempos modernos, em que a civilização ainda está em sua infância, o homem está desenvolvendo amor e compreensão suficientes para que a pena de morte seja gradualmente eliminada. Se o homem pode ser tão justo e atencioso, quanto mais compassivo e compreensivo deve ser Deus. Em alguns casos, esta mesma consideração agora está sendo estendida às relações internacionais, de modo que hoje, em vez de nos vingarmos de um país que travou uma guerra contra nós, ajudamos a reforçar sua economia e fortalecer sua estrutura financeira. Se as nações podem fazer isso, quanto mais Deus pode fazer? Quanto mais amor, inteligência, vida e pureza há em Deus. Atribuir menos que a perfeição a Deus é pecaminoso, é uma blasfêmia. Muitas das discórdias de que sofremos têm suas raízes na crença universal de que Deus acomete esses males sobre nós, seja para nos punir, para nos ensinar uma lição ou por alguma outra razão. Há até mesmo aqueles que acreditam no que é frequentemente pregado em alguns serviços funerários. Deus chamou esta pessoa querida para casa. A chamada para casa tem acontecido muitas vezes por causa de câncer, tuberculose ou um acidente automobilístico. É uma blasfêmia acreditar que Deus opera de tal maneira. No entanto, a crença universal é que Deus é responsável por nossos problemas. E você e eu estamos sofrendo por nossa aceitação ignorante e inconsciente dessa crença. Podemos não estar cientes disso, mas está tão arraigado na consciência que sofremos com isso. Para começarmos a nos libertarmos das penalidades das crenças universais, devemos liberar Deus de toda a responsabilidade pelos pecados, doenças, mortes, secas, carências e limitações deste mundo. Devemos honrar nosso Pai que está no céu. Devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, na realização de que Ele é puro, que Ele é puro demais para contemplar a iniquidade ou para causá-la. Ele é a própria luz do mundo, e neles não há trevas alguma. A unidade de Deus e o homem. Quando essa convicção se torna osso de nosso osso e carne de nossa carne, e quando temos um Deus totalmente bom, nós mesmos somos totalmente bons, pois eu e o meu Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Todas as qualidades que agora atribuímos a Deus, toda pureza, bondade, justiça, amor e perdão, são na realidade qualidades do homem, pois Deus e o homem são um, assim como o vidro e o copo são um. Qual a natureza do copo? Há um copo ou há apenas vidro? O copo é apenas um nome para a forma de como o vidro está aparecendo? O vidro é a essência do copo. O vidro é sua qualidade. Quão forte é o copo? Tão forte quanto o vidro no qual ele é formado. Quão bonito é o copo? Tão bonito quanto o vidro do qual ele é feito. E o que dizer do homem e seu relacionamento com Deus? Não é o homem senão a forma ou o templo
e Deus a essência de seu ser? É possível separar Deus do homem mais do que o vidro do copo? Não é Deus a substância da vida do homem, de sua mente, de sua alma e de seu espírito? Não é mesmo seu corpo o templo de Deus? Quando percebemos que a unidade é o verdadeiro relacionamento de Deus e do homem, e, ao mesmo tempo, percebemos a natureza pura de Deus, em quem não há propensão para o mal, o homem também é reconhecido como puro e reto, em quem também não há propensão ou capacidade para o mal. Antes de podermos limpar o pecado, a doença, a morte, o acidente, a pobreza ou a injustiça desta terra, devemos primeiro removê-los de Deus. Então, teremos um universo mostrando a glória de Deus. E a glória de Deus só pode ser a própria perfeição. Aquele que me vê, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. O Pai é maior do que nós, porque o Pai é a substância e a essência do ser, e nós somos apenas a forma que aparece em infinitas variedades. Assim como o vidro é maior do que a forma que ele assume, e pode ser moldado em um copo, um prato ou um porta-pimenta, com o vidro sempre está mantendo a qualidade, a essência, o caráter e a natureza de qualquer forma que ele tome. Assim é Deus. A natureza, a essência, a atividade e a lei para cada forma, incluindo aí o homem, o animal, a planta e o mineral. A natureza do homem, portanto, é a natureza de Deus, expressada individualmente. E este homem, portanto, deve ser a imagem e semelhança de Deus, a manifestação de Deus. Para que o homem seja santo, Deus deve ser santo. Para que o homem ame seus inimigos, Deus não deve ter outro sentimento além do amor. Para que o homem seja misericordioso, Deus não deve expressar nenhuma condenação, nenhum julgamento, nenhuma punição. Não está claro então que o começo da liberdade para você e para mim é ter Deus totalmente bom? Deus em quem nada pode vir a não ser o Espírito, a eternidade e a justiça? Deus olhou para tudo que ele tinha feito e eis que achou muito bom. A bondade que está em Deus é inata na bondade de sua criação. Mas se afirmamos que Deus é totalmente bom, isso não tem efeito nenhum em nossa vida, enquanto estivermos separados e apartados de Deus. Deus pode ser totalmente bom, mas não partilhamos dessa bondade até que possamos perceber nossa unidade com Deus como herdeiros de Deus e co-herdeiros de todas as riquezas celestiais, e aceitarmos a promessa: Filho, tudo que eu tenho é teu. A menos que possamos ver essa unidade, será como acreditar que Jesus era totalmente bom, que ele era o Filho de Deus, mas que nós não somos. De que serve a perfeição de Jesus se não é também a nossa perfeição? De que serviria a perfeição de Deus se você e eu fôssemos algo separado e à parte de Deus, sujeito a outras influências? Mas nós não somos algo separado e à parte de Deus. Eu e o meu Pai somos um. E nessa relação de unidade, a perfeição de Deus é nossa perfeição. E a liberdade de Deus da capacidade de pecar ou de sofrer doenças, falta ou limitação é também nossa liberdade.
Qualquer bondade que se manifeste através de nós é a bondade de Deus. Qualquer imortalidade é a imortalidade de Deus. Qualquer amor ou justiça é o amor e a justiça de Deus. Qualquer inteligência é de Deus. Seu entendimento é infinito. Mas de que serve isso para você e para mim, a menos que sejamos um com Ele? Nessa relação de unidade, o entendimento infinito de Deus torne-se o nosso entendimento. Somente na unidade isso pode acontecer. Então, no momento em que declaramos a infinita, perfeita natureza espiritual de Deus, também estamos declarando a perfeição de nosso próprio ser. Deus está sempre se derramando, a fim de nos libertarmos das limitações do senso humano. Devemos compreender a natureza de Deus. Deus não é um poder sobre o mal, e nós não temos poder sobre o mal. Acreditar que Deus é um poder sobre o mal é acreditar que o mal tem uma existência. Então devemos acreditar que Deus é a causa e o criador do mal, ou devemos aceitar outra causa e criador. E a aceitação de qualquer outra causa ou criador elimina a onipotência, a onisciência e a onipresença. Devemos ter apenas um Criador, e este um é sem capacidade de pecar e de ter qualquer mal. Então não precisamos de um poder sobre o pecado, de um poder sobre a doença ou a morte, porque estes não existem em Deus. E se não existem em Deus, não existem. Eles só podem existir como crenças na consciência humana que acredita em dois poderes. Até mesmo acredita que Deus tem dentro de si mesmo dois poderes: o poder de recompensar e o poder de punir, o poder de dar e o poder de reter. Como nós finitizamos Deus com estes conceitos? Como limitamos Deus? Como fazemos de Deus apenas uma edição maior de imortais, quando fazemos dele algo que tem o poder de dar ou reter a luz do sol, algo que tem o poder de dar ou reter colheitas? Tal crença coloca Deus na mesma categoria que os mortais. Deus não é nada parecido com isso. Deus não pode dar a luz do sol, e Deus não pode reter a luz do sol. Deus não pode nos dar a vida, e Deus não pode nos dar a morte. Deus é a vida eterna. Deus é a sua vida e a vida de todo o ser. Ele não dá a vida, Ele é a própria vida. Deus não nos dá pureza. Deus é nossa alma, e sendo a alma de Deus pura, nossa alma é pura. Deus não nos dá sabedoria. Deus é sabedoria. Mas sendo infinito, Deus é nossa sabedoria. Não existe dar e não existe reter. Existe apenas é. Se houvesse uma vida de Deus em nossa vida, a vida de Deus poderia ser imortal e nossa vida ser mortal. Mas Deus é infinito. Deus é vida infinita. E isso significa que sua vida e minha vida também é. Não há Deus no mal. Conhecê-lo corretamente é vida eterna. E quando começamos a conhecer Deus como ser completo, como ser puro, sem qualquer capacidade de exterminar uma nação ou punir pecadores, Deus que não pode causar doenças em pessoas inocentes ou mesmo em pessoas culpadas, Deus que não permite condições de guerra ou pobreza, nós nos libertamos.
porque grande parte da causa do mal em nossas vidas é a crença de que de alguma forma Deus é a causa deste mal, o autor, o criador, o mantenedor dele. Quando conhecemos Deus corretamente, temos um Deus que podemos amar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, porque podemos olhar para este mundo com suas injustiças, pecados, desastres e sermos gratos por não haver Deus em nenhum destes males que assolam a humanidade. Quando retiramos Deus deles, retiramos a substância deles e eles começam a se destruir, eles começam a se dissolver. Deus nunca está em qualquer forma de força, nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Não há mal onde está meu espírito, pois onde está meu espírito, há liberdade. O mundo deve despertar, ele deve despertar para a realização da verdadeira natureza de Deus, a fim de remover dele a causa do mal. Algumas pessoas acreditam que as guerras são justas e que Deus está de um lado ou de outro. Deus está do lado das pessoas matando. Deus do lado das pessoas que assassinam homens, mulheres e crianças inocentes? Deus não poderia estar em uma guerra. Deus não está no tornado. Deus não está na tempestade. Deus está sim na voz mansa e silenciosa. Superando a idolatria. Quando estamos frente a frente com nossos medos, o que encontramos? Geralmente temos medo de uma pessoa, de uma coisa ou condição. Ou, por outro lado, muitas vezes podemos estar adorando alguma coisa, pessoa ou condição. Abacuque tinha uma palavra para isso, no capítulo 2, versículo 18 ao 20. Que aproveita a imagem de escultura depois que seu artífice a esculpiu? Ela é imagem de fundição e ensina mentiras, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e diz à pedra muda, levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor, que está em seu templo santo, que toda a terra cale-se diante dele. Muitas pessoas depositam suas esperanças e medos em pessoas e coisas. Pode ser em ouro ou prata, pode ser em terras ou em títulos, ou mesmo na previdência social. Mas quando a esperança, a ambição e a confiança estão em algo externo, isso é nada mais e nada menos que idolatria. Tudo isso desaparece quando compreendemos que a natureza de Deus é a natureza do ser individual e, portanto, não há necessidade de querer alguma coisa, alguma pessoa ou circunstância em particular, pois incorporamos o nosso bem. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho. Não nos preocupemos com o que outra pessoa tem. Tudo que eu tenho é teu. Na realização de que Deus é o nosso próprio ser, como podemos temer, amar ou odiar o ouro ou prata, vermes ou venenos, balas ou bombas? Como podemos temer que Deus, ou o ser de Deus, possa ser destruído? O ser de Deus não é a essência e a substância de nosso ser? Somos o copo, a forma, mas Deus é a essência e substância até mesmo de nossos corpos. Não precisamos temer o que os mortais podem fazer conosco. Não precisamos temer
o que as circunstâncias ou condições mortais podem nos fazer. Deus é a essência de nosso ser e nele não há trevas. Portanto, naquilo de que somos formados, não há capacidade para atividades negativas de qualquer forma ou natureza. Mas, se não conhecemos a natureza de Deus, como podemos conhecer a natureza de nosso eu perfeito? Se não acreditamos a Deus, o fato de sermos puros, como podemos então ser puros? Não podemos ser mais puros do que nossa fonte, de que nossa essência, de nossa substância. Quando vemos o mal em qualquer forma, em nossa própria experiência, na experiência do mundo ou de nosso próximo, podemos sorrir dentro de nós mesmos, conforme percebemos. Não há Deus nisso. Isto nunca teve sua origem em Deus. Não tem substância de Deus. Não tem lei de Deus, nem vida de Deus, nem ser de Deus. É o braço de carne, nada. Isso retira imediatamente do mal o seu ferrão. Deixamos que ele se dissolva por si mesmo e desapareça da vista, retirando dele aquilo que lhe dá vida, isto é, a crença de que é de Deus, de que emana de Deus e de que Deus é responsável por ele. Mas se não há mal em Deus, não há mal algum, pois Deus é a fonte de toda a criação. Precisamos apenas olhar para qualquer situação e realizar: não há Deus nisto. Não há poder para sustentá-lo. Não há lei de Deus para mantê-lo. Não há nenhum poder além de Deus. Então ele deve se dissolver e desaparecer. Isto remove a idolatria. Isso nos impede de amar, temer ou odiar o que tem forma, porque sabemos que a verdadeira essência de toda a forma é Deus. Qualquer forma errônea que possa aparecer não tem existência, exceto na crença em dois poderes, ou exceto na crença de que Deus a causou. Uma vez que removemos Deus como causa, fundamento e fonte do mal, começamos a sua dissolução. Como seres humanos, estamos vivendo uma vida separada e apartada de Deus. Enquanto fizermos isso, é certo que haverá algum bem e algum mal. Isto ocorre porque não temos um princípio claro pelo qual viver. Não compreendemos o significado da onipresença de Deus. Não entendemos que onde está Deus, eu estou. E que o lugar onde estamos é solo sagrado, é terra santa. Que a presença de Deus está dentro de nós. Que há um Deus mais próximo do que o respirar, mais próximo do que nossas mãos e pés. E que, para onde quer que vamos, Deus vai conosco. Se subirmos aos céus, encontramos Deus lá. Se fizermos nossa cama no inferno, lá também encontraremos Deus. Se andamos pelo vale da sombra da morte, Deus está lá. Mas qual é a natureza desta presença que está sempre conosco? Será que a presença de Deus vai nos recompensar? Vai nos punir? Vai nos curar? Vai infligir iniquidade sobre nós até a terceira e quarta geração? Ou este Deus que está conosco é uma influência totalmente boa, ou uma influência perfeita, uma influência para a liberdade, a alegria e para o bem infinito de nossa vida? O primeiro passo no caminho espiritual é tomar consciência da presença de Deus. Viver sempre como se Deus estivesse dando testemunho conosco, como se Deus estivesse indo antes de nós.
Uma vez alcançado isso, nosso próximo grande desdobramento deve ser a natureza de Deus, porque este é o passo que traz a liberdade e libertação de que o Mestre chamou de este mundo. Conhecer Deus como ser puro, em qual o mal não tem origem, fonte e fundamento, causa e poder, é viver em liberdade. Porque se Deus não é a causa do mal, o mal não tem causa. Pois só Deus é lei, só Deus é vida, substância e atividade do nosso ser. Isso torna possível superar a idolatria, porque quando temos um Deus de pureza, não há nada a temer, não há nenhuma pessoa ou coisa que possa ter quaisquer qualidades do mal derivadas de Deus. Qualquer coisa derivada da consciência mortal não é de Deus e, portanto, não é poder. Consequentemente, quando vemos injustiças, desigualdades, pecados, perseguições e injúrias, nossa resposta deve ser: e daí? Não tenho medo. Nada disso emana de Deus. E, portanto, você, Pilatos, não poderia ter nenhum poder contra mim. O único poder que você tem é aquele que é derivado de Deus. O que não é derivado de Deus não é poder. Cristandade ao redor do globo. Todo tipo de mal nos assuntos internacionais será dissolvido, mas será dissolvido porque agora há pessoas na Terra sabendo que estes males não têm existência em Deus e, portanto, não têm existência. Eles não têm sua origem em Deus, portanto, eles não têm poder. Apenas 10 homens justos em uma cidade podem salvá-la. Algumas centenas ou alguns milhares que podem enfrentar todas as situações da experiência humana nesta realização. Você não tem sua origem em Deus, então você não é poder. Você não tem fundamento em Deus. Você não tem poder. Você não tem lei de Deus para mantê-lo ou sustentá-lo. Você não tem poder. Então descanse. Descanse em sua palavra. Descanse nesta palavra. Permaneça nesta palavra. Habite no lugar secreto do Altíssimo, sempre olhando para estas formas ou formações sem ódio, sem amor ou medo, sabendo que, se elas não têm sua origem em Deus, elas não têm substância, não têm lei, nem causa e nem efeito. À medida que somos capazes de provar um certo grau de liberdade dessas crenças universais em nossa experiência individual, começamos a libertar nosso próximo. Não porque eles nos pedem para orar por eles, mas porque, quando vemos seus pecados ou suas doenças, sabemos dentro de nós mesmos: isso não tem origem em Deus, não tem fundamento em Deus, não tem lei de Deus, não tenho medo. Tal resposta ao mal faz de cada pessoa uma influência no mundo, porque, mesmo não podendo estar fisicamente presente em todo mundo, por sua influência, ele estará transmitindo a verdade de todo o poder de Deus e do não poder do mal, de modo que esta pessoa fará parte de um círculo de cristandade ao redor do globo. O que é um círculo de cristandade, se não um círculo daqueles que percebem que o mal não tem sua origem em Deus e, portanto, não tem lei e nenhuma substância para sustentá-lo?
Permanecendo nesta verdade, eles observam como o mal se dissolve e desaparece. Esse é o círculo de cristandade. Aqueles que não aceitam o mal como realidade, porque não aceitam o mal como tendo um fundamento em Deus. O segredo do caminho infinito. O segredo do caminho infinito é revelado na verdade que o único Deus que existe é a consciência. E como Deus é a única consciência, esta é a consciência do homem individual. E, portanto, a consciência do homem individual é seu Criador, é seu mantenedor e sustentador. Da consciência do homem individual deve vir tudo que é necessário para a sua realização. O Mestre, repetindo a revelação de Moisés, "Eu sou que eu sou", nos deu o eu como nome secreto de Deus. Eu sou o pão, a carne, o vinho e a água. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, você deve ver que mesmo que você destrua este templo, seja ele o templo de seu corpo, de sua casa, de sua família, de sua fortuna ou de seus negócios, seja qual for o templo que você possa destruir, eu levantarei novamente, porque eu sou consciência, ou Deus. Quando o homem se volta para qualquer lugar que não seja a interioridade de seu próprio ser, para buscar suprimento, harmonia, saúde, completude, plenitude, sucesso, sabedoria, pureza ou qualquer outra coisa, ele está se voltando para onde não está. E existem pessoas de todas as religiões e denominações orando desta forma. Quantas dessas orações são respondidas? E por que isso acontece? Porque as orações são dirigidas a uma presença e um poder separado e à parte daquele que ora. Ao passo que, se a oração fosse dirigida a Deus no santuário interior de seu próprio ser, em segredo, onde o Mestre nos disse para dirigi-la, então, se a pessoa não orasse por coisas, não orasse por sua vida, ou pelo que deveria comer ou beber, mas orasse para uma realização da natureza do reino de Deus, então todas essas coisas lhe seriam acrescentadas de dentro da sua consciência divina, que é o seu próprio ser. Porque Isaías diz: "Existe um Deus além de mim?" Verdadeiramente não existe um Deus. Eu não conheço nenhum. Este mim é eu. E este eu é a consciência divina infinita do meu ser individual. Portanto, não sou seu mestre, nem tenho sabedoria para dizer-lhe o que quero ou quando, se quero muito ou pouco. Nem tenho sabedoria para dirigi-lo a ninguém, porque o eu de mim é infinito, a consciência divina, o onisciente. Como revelado na Escritura, Deus está na voz mansa e delicada, e, portanto, a única forma de oração verdadeira é o ouvido interno que escuta. É por esta razão que a parte mais importante de nosso trabalho no caminho infinito é a meditação, porque ninguém tem acesso ao santuário interior de seu ser, sua consciência interior, exceto através do ouvido atento. A meditação é a prática de escutar a voz mansa e delicada, criando dentro de si praticamente um vácuo, no qual a presença de Deus pode se anunciar. Os estudantes reclamam que isso é difícil,
E é difícil, em grande parte, porque não é praticado há centenas de anos. E agora eles devem aprender algo que está fora da sua consciência há gerações. Isso não é fácil. Se os estudantes estão procurando um caminho fácil, eles não vão encontrá-lo no caminho infinito. Porque o caminho infinito não tem outro acesso ao reino de Deus a não ser por meio da meditação. Qualquer grau de bem que um estudante possa receber de um praticante ou professor é apenas uma ajuda temporária, porque ainda é verdade que, embora um Moisés possa conduzir seu rebanho para a terra prometida, ele não pode levá-los para lá. Isso eles devem fazer por si mesmos. O mestre mais tarde confirmou isto em sua declaração: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Por Consolador, ele quis dizer aquilo que completa sua demonstração, aquilo que lhe proporciona o conforto máximo, a paz total e o cumprimento de seu destino. E assim como veio ao Mestre, como veio a Moisés, Elias e Isaías, assim deve vir a você. Lembre-se que nem mesmo Jesus levou seus discípulos para o reino dos céus. Ele os deixou na terra. Ele lhes disse para permanecerem nessa consciência, até que fossem imbuídos do alto com poder espiritual. Uma clara indicação de que o Mestre sentia que seus discípulos ainda não haviam atingido a visão necessária para saber meditar adequadamente e tirar do Pai interior tudo que ele lhes havia ensinado, o que, em última análise, deve vir do Pai interior e não de qualquer fonte externa. Por que você acha que o Mestre deixou tão claro que o reino de Deus não é ei-lo aqui ou ei-lo ali, e que ele não se encontra em montanhas sagradas ou templos sagrados, mas sim dentro de você? E por que você acha que o poeta místico Robert Browning teve a visão de que a verdade está dentro de você e que você deve abrir um caminho para que o esplendor aprisionado possa escapar? Como você vai fazer isso sem a meditação? Sem criar dentro de você um vácuo através do ouvido que escuta, de modo que dessa consciência divina possa sair sua carne, seu vinho, pão, água, ressurreição, e até mesmo restaurar a você os anos que o gafanhoto comeu. Se você não aprendeu com a mensagem do caminho infinito que o único bem que você vai receber é de dentro de sua própria consciência, então você falhou em perceber a natureza de sua mensagem e missão, que é que Deus constitui sua consciência e que, através da meditação, você deve extrair de dentro de sua própria consciência a totalidade e o cumprimento da vida. O infinito e a imortalidade se manifestam como a consciência do indivíduo. E o nome dessa consciência divina, que é a nossa consciência, é Eu. Você deve compreender que não deve dirigir este Eu, não deve iluminá-lo, implorá-lo ou tentar ser um mestre dele, mas que deve submeter-se e entregar-se ao eu do seu próprio ser, para que sua oração seja para que este eu se cumpra, como sua experiência individual, para que este eu seja a graça que é a sua suficiência. E então, deixe este eu, que é a sua verdadeira identidade, governar a sua vida, governar a sua própria maneira. Então, quando você entra em oração e meditação,
Não deve haver nenhuma ideia pré-concebida sobre o que você quer ou como você deseja que sua oração seja respondida. Deve haver uma rendição completa, conforme você percebe diariamente. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Não vá a Deus com seus pensamentos e não tente que Deus cumpra seu caminho, porque você falhará. Você deve ir a Deus, a consciência divina do seu próprio ser, o próprio eu que você é, com esta prece. Revela-me teu caminho, revela-me a tua vontade, o teu pensamento, e este então será o meu caminho, a minha vontade e o meu pensamento. Agora chegamos à revelação do caminho infinito, que deve assustar aqueles que não estão preparados para isso. Entretanto, até que esta revelação tenha sido discernida, o fruto da mensagem não pode entrar plenamente na experiência de um indivíduo. Peço-lhe que olhe para uma árvore. Não faz nenhuma diferença para que árvore você olhe, mas olhe para alguma árvore. Você sabe que a partir desta árvore as sementes se desenvolvem e que estas sementes caem no solo aos pés da árvore, ou são levadas pelos pássaros e lançadas no solo em outro lugar, e que, com o tempo, estas sementes se tornam novas árvores. Ao olhar para a árvore, se possível, visualize uma semente ainda na árvore e depois veja a semente cair no solo. Enquanto estiver fazendo isso, lembre-se que a vida da árvore é a vida da semente. Quando a semente cai no chão, a vida da árvore ainda é a vida da semente. E quando a semente entra na terra e se abre e se torna uma raiz, a vida da árvore, que era a vida da semente, é agora a vida da raiz. A raiz agora cresce e se torna uma árvore, e ainda é a vida da árvore, que era a vida da semente, que agora é a vida da árvore. Embora à vista você tenha árvore, tenha semente e árvore, na verdade você tem apenas uma vida que se manifesta como uma árvore, como uma semente e como uma nova árvore, sempre a mesma vida. Ao usar a árvore como exemplo de vida se expressando, o que eu quero que você veja é que você não é a árvore, que você nunca foi a semente e que você não é a nova árvore. Você é a vida dessa primeira árvore. Você é a vida da semente e da próxima árvore. Portanto, sua vida tem sido e é contínua desde antes de Abraão ser. De fato, a vida de Deus é sua vida. Portanto, sua vida coexistiu com Deus no início e ao longo de todas as eras de pais, mães, avós, bisavós e ao infinito, mas sempre a única vida que eu sou. Na verdade, eu sou a vida de todos os meus antepassados e serei a vida de todos os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, porque será a mesma vida que aparece como eu, como a semente, como meu filho, como sua semente, como seu filho. Sempre serei eu aparecendo como. Essa é minha imortalidade, a imortalidade de minha vida manifestada como muitas formas em muitas gerações. Quando você se olhar no espelho, lembre-se que você não está vendo você, você está vendo o seu corpo. Assim como, quando você olha para a árvore, você não está vendo nenhuma árvore, você está vendo o corpo de uma árvore.
pois a árvore em si é a vida. Portanto, o eu de você, que é o eu sou, é o verdadeiro você. E o corpo é apenas uma forma. E quando você deixar cair uma semente, ela ainda será sua vida. Então, quando seu filho aparecer, será a vida que você é, aparecendo como outra forma. E, portanto, você será imortalizado em seus filhos, e como seus filhos até o fim dos tempos. O segredo é: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o fim dos tempos, pois eu sou você. Visto que há apenas uma consciência, portanto, só pode haver um eu. Lembre-se que eu não sou apenas a vida de meus filhos e a vida de meus pais. Eu sou a vida de meus vizinhos, de meus gatos, de meus cães, de suas colheitas. Eu sou a vida de meus inimigos. É por esta razão que o Mestre nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, a rezar por nossos inimigos e a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. A razão é que tudo que você faz a outra pessoa, você está fazendo a si mesmo. Porque existe apenas um ser, e eu sou este ser. Esteja certo de que mesmo o dinheiro que você dá às benevolências só está sendo transferido do seu bolso direito para o seu bolso esquerdo, porque eu sou a única identidade. E, portanto, o que você dá nunca o deixe. Este é o pão que você lança sobre as águas da vida, que volta para você. O perdão que você dá àqueles que ofenderam é o perdão de si mesmo, porque não existe outro ser além do eu sou. E sem o perdão dos outros, não pode haver perdão de si mesmo, pois eu sou o único outro. Quando você ora por seus inimigos, você está orando por si mesmo. Você está fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem a você. E a razão é que o inimigo é você mesmo. Esse é um dos grandes segredos do misticismo. Os 12 discípulos de Jesus não eram homens. Eles eram facetas de sua própria consciência. O Mestre incorporou dentro de si as qualidades de Pedro, João e Judas. Gostando ou não, esta é a verdade mística. Você pode pensar que tem amigos amorosos e não amorosos, mas não tem nenhum dos dois. Esses amigos amorosos e esses amigos não amorosos são qualidades de sua própria consciência que estão sendo externalizadas. É como se você tivesse que desenhar 12 homens e mulheres, quaisquer 12 que você goste. E quando os tivesse desenhado, você pode ter certeza que teria desenhado seus próprios conceitos de masculinidade e feminilidade, e nada mais. Não haveria nenhuma utilidade em culpar ninguém pela aparência de seus homens e mulheres. Assim, você desenhou as imagens de seus amigos amorosos e de seus amigos não amorosos, e eles são ideias em sua mente. Você os projetou, e eles são suas imagens em pensamento. A única maneira de mudá-los é mudando seus conceitos de masculinidade e feminilidade. E quanto mais elevado for este ideal que você atingir, mais elevado será a manifestação de homens e mulheres que serão atraídos para a sua experiência. Através da mesa. Isto chega até você de Londres, quando o ano de 1963 chega ao final, o ano mais importante do meu trabalho desde que recebi minha iniciação e que recebi as instruções do Caminho Infinito em 1946.
Este ano, em 1963, a palavra veio a mim para levar nossos alunos da metafísica ao misticismo. Minha vida pessoal teve muitos períodos difíceis, desde minha experiência espiritual em 1929, porque essa experiência me elevou para a consciência quadridimensional. E assim tive que viver em dois mundos, a fim de realizar primeiro o ministério de cura e depois tanto a cura quanto o ensino, exceto quando feito em absoluto silêncio. A cura espiritual e o ensino são conduzidos a partir de uma consciência normal, e ainda assim a inspiração é sempre do alto. Viver entre dois mundos sempre foi difícil para mim, mas foi necessário porque deve haver consciência metafísica na Terra antes que a consciência mística possa ser alcançada. Em 1959, fui instruído a dar um ano inteiro de aulas sobre os princípios básicos do caminho infinito, e então começar a elevar o Filho de Deus no homem. Finalmente, este ano, veio a palavra para elevar nossos alunos do metafísico para o místico. E esta missão foi imediatamente empreendida. Primeiro, dei instruções aos ministros e professores do caminho infinito. Instruções que estão contidas em 5 fitas de ensino, que agora se tornaram disponíveis para todos os estudantes. Estas fornecem os princípios que para todo sempre estabelecerão os estudantes em uma base sólida, tanto para a cura quanto para o ensino do caminho infinito. Independentemente de curar ou ensinar outros, este é seu alicerce para o desdobramento espiritual. Então, como os estudantes que vinham de perto e de longe para o Havaí, iniciei a transição de consciência de nossos alunos do metafísico para o místico. Este trabalho está incorporado nas 3 gravações da série de domingo, no Hotel Princesa Caulane, de 1963, e nas 9 gravações da classe privada de Kailua, de 1963. A medida de graça que isso traz para qualquer um depende totalmente da medida de dedicação que ele traz ao estudo e, especialmente, à meditação e à prática. Você pode aceitar isso como um princípio espiritual importante. Você recebe apenas na proporção do que você traz ou dá. Não existe tal coisa como receber espiritualmente. O que você traz ou dá a qualquer vida espiritual é refletido de volta para você. Um parênteses na eternidade nos é dado neste momento particular para deixar claro para você e para o mundo que o dia da graça espiritual chegou ao mundo. Além disso, desde sua publicação, o livro A Vida Contemplativa tem sido minha Bíblia do Caminho Infinito. Sei que, à medida que você for compreendendo este livro, ele também será sua Bíblia. Independentemente do progresso ou falta dele, em nossos alunos, a mensagem está agora na consciência, e seu propósito está sendo servido. O desdobramento da verdade na consciência não depende do homem, mas quando a verdade é liberada, ela serve ao propósito para qual foi enviada. A vontade de Deus está sendo feita na Terra. Se quiserem, nossos alunos podem ser instrumentos da graça de Deus, mas quer sejam ou não, tenha a certeza de que Deus enviou sua palavra à consciência e agora está sendo estabelecida e dará frutos ricos, frutos maduros e abundantes.